Glórias a Deus. Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Nós estamos muito felizes de estar aqui esta noite. Desculpa, esta tarde. Costume de pregar à noite. Mas nós estamos muito felizes de estar aqui e poder ministrar uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos, em especial numa data tão importante como essa, que é a festividade de senhoras, juntamente com a festividade de jovens. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a liderança do departamento. Deus abençoe a liderança do Dejade, que nos fez o convite para estarmos aqui esta tarde. Que Deus abençoe ao pastor local. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o corpo de obreiros e pastores que estão à nossa retaguarda, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz porque o pastor é feliz, o pastor daqui, viu? Gostei do pastor daqui, ele sorri, não fica de cara feia no púlpito não, isso é bênção. Sim. Deus abençoe. Eu fico feliz quando eu vejo um pastor alegre, amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza. Me deixaram livre no tema e eu aproveitei. Mateus, capítulo número 14. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Que diz assim: logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, diga comigo, mais forte, diga mais. A quarta, ficou fraco, forte. A quarta vigília da noite. Curve sua cabeça, Pai. O nosso desejo aqui esta tarde é ouvir a Tua voz. Não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos, vindo da Tua parte. Pois a Tua palavra edifica, exorta, consola. E o Senhor sabe como cada um chegou aqui esta tarde e o porquê dessa palavra. Fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. A fé é uma das principais doutrinas do cristianismo. O pecador é salvo pela fé
Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. O justo vive pela fé. Romanos capítulo de número 1, versículo 17. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. E tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. E neste texto, nas entrelinhas do capítulo de número 14 de Mateus, nós vemos Jesus vivendo um dos piores sentimentos que alguém pode sentir. Diante de uma situação que eu não desejo para ninguém. Segundo o versículo de número 12 e 13, ele tinha perdido alguém que amava. E quem é essa pessoa? É alguém da sua família. E segundo o texto do capítulo que nós lemos, era João Batista. E nas entrelinhas desse capítulo nós percebemos Jesus querendo estar só. É um sentimento que só sabe descrever quem sente. Ele não queria ficar só por egoísmo, mas porque sabia o quanto é importante estar com Deus, principalmente nos momentos de dor. Então Jesus vai para um outro lugar, porém a multidão fica sabendo do plano de Jesus, e em vez de o deixar ficar só, o acompanha. Vão para onde ele está. Se fosse eu, não sei você, mas eu, diante de um momento como esse, a minha resposta seria: depois nós conversamos, ou venham em um outro momento, porque nesse eu estou sentindo a dor da perca de alguém que eu amo. Eu despediria toda aquela multidão. Eu não sei se você também faria isso, mas eu, diante de uma situação como essa, despediria todas aquelas pessoas. Mas Jesus faz diferente. Ele poderia e tinha todo o direito de fazer isso, mas ele não despede a multidão. Porque ninguém que vai até a presença de Jesus pode voltar da mesma forma. Ele os ensina, Marcos 6, 34, Mateus 14, 19. Ele não despede a multidão com fome, ele os alimenta. Ele cura um? Não. Cura dois? Não. Mateus 14, 14. Ele cura a todos. E depois despede a multidão. Quem está entendendo, diga amém. E aí vai a lição para nós, obreiros e líderes. Mesmo diante do momento de dor, Jesus não deixa de se compadecer e servir. Porque evangelho é isso. Evangelho é fazer curativos enquanto você está sangrando. E não entende isso quem vem apenas esquentar banco, igreja, mas que vive o evangelho pleno daquilo que está escrito nessa palavra. E abraçar quando você precisa de um abraço. É dizer que vai dar tudo certo quando você olha para dentro do seu lar e vê tudo dando errado.
É visitar quando você precisa de uma visita. Ele não despede a multidão, mas ele alimenta, cura, serve. E depois disso, ele ordena aos discípulos que vão para o outro lado. Os discípulos obedecem. Porém, parece que o texto fica contraditório nesse momento. Porque Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. E qual é a consequência? São submetidos a uma tempestade. Não parece contraditório? Porque o normal seria obedecer à vontade de Deus e tudo dá certo. Mas não! São submetidos a viver uma tempestade, não mais simples como as outras, mas uma grande tempestade. E segundo o texto que nós lemos, o versículo de número 24, e o barco estava no início, sim, no fim, aonde? No meio. Eu não sei se você já se debruçou a estudar as tempestades da Bíblia, mas é sempre no meio. Não poderia ser em outro lugar? Por que não no início? Por que não no final? Ou melhor, porque a Bíblia dá a luz de dizer aonde a tempestade acontece? No meio. E nenhum detalhe na Bíblia deve ser descartado. Então, se está escrito, é porque existe uma grande lição por trás. Por que não no início? Porque tudo aquilo que nós fazemos no começo, nós iniciamos com todo vigor. E por que não no fim, pregador? Porque no fim, a gente está vendo a linha de chegada. E mesmo que cansado, a gente cria força onde não tem, para poder prosseguir. Aí o que Deus faz? No meio. Aonde? No meio. No início? Não. No fim? Não. No meio. No meio. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão contando os segundos para o ano acabar, para entregar. E também ministrando para pessoas que iniciaram com tudo no começo do ano. No meio. No meio. Alguém está entendendo o que Deus está falando? No meio. Não é no fim, não é no início. É no meio. Porque no meio, o que eu vejo? Tempestade na frente, tempestade aos lados e tempestade atrás. E a tempestade, à luz da Bíblia, você aprendeu que todas é no meio. E lá vai a segunda lição. Toda tempestade, ela é pedagógica. Então Deus sempre tem algo para ensinar através da tempestade. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: Deus tem algo. Não, do jeito que tu falou, ficar de cara feia para você. Fala com fé, diz: Deus tem algo para te ensinar diante desta dificuldade.
se é depois ou no início, você diz que não foi o pastor que resolveu, não, o pregador naquele dia. Aí o que Deus faz? No meio, para o que Deus tem para fazer, quando acontecer, você não dizer, foi o homem. Você vai dizer, foi ele. Porque na minha vida é assim. Porque nessa família, porque dentro dessa casa, porque alguém da minha família, porque este diagnóstico, porque dessa situação. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Em vez de perguntar por quê, pergunte para quê. Em vez de perguntar por que o Senhor está fazendo isso, pergunte para Deus o para que Ele está fazendo isso. Porque as coisas até o momento estavam no meu controle e do nada tudo saiu do meu controle. Estava tudo bem, daí do nada sinto uma dor, vou no médico e a pior notícia chega. Estava tudo bem, daí do nada, eu nem esperava inchaço. A notícia chega. Não, inchaço, estava tudo bem na minha vida. Estava tudo caminhando da forma que eu queria. Então me deparo e vejo aquilo que eu não queria. É o meio. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Algumas pessoas chorando, é Deus falando. É o meio. É o meio. Eu tenho umas coisas para falar, mas Deus quer que eu segure aqui no meio. É o meio. É a escola de Deus para você. Está perguntando por quê? E Deus está dizendo, eu estou te ensinando a confiar em mim. Eu estou te ensinando a descansar em mim. Eu estou te ensinando a ter fé. Porque com uma fé eu digo, Deus cura. E com outra eu digo, Ele realmente cura porque Ele me curou. Com uma fé eu digo, Deus pode restaurar uma família. E com outra eu digo, realmente Ele pode porque Ele restaurou a minha. Com uma fé eu digo, realmente Deus cura. E com outra eu digo, realmente Ele cura. Porque olha aqui meus pulsos. Com uma fé eu digo o que Deus faz. E com outra eu digo totalmente diferente. Porque Ele fez na minha vida. Dá para entender que Deus também permite algumas coisas para que quando Ele coloque pessoas ao seu lado que estão enfrentando a mesma coisa, você possa dizer, quando a tempestade estiver quebrando tudo, você vai dizer, calma. Você está ficando doido? A gente vai morrer aqui diante dessas águas e do que está acontecendo. Você vai dizer, calma. Calma.
queria que você não brincasse nesse momento. Não brinque, não brinque, não brinque. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga: calma, ele não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. Nada fugiu do controle de Deus. Eu queria que você fosse boca de Deus para alguém e dissesse: porque está desesperado o teu coração, se Ele cuida dos passarinhos. Porque você, estou sentindo Deus aqui. Você está desesperado com o que está acontecendo. Se Deus está dizendo: eu tenho o controle. Oh, Deus, na palma. Por que tanta preocupação? Por que tanto desespero? Por que tanta ansiedade? Eu estou te ensinando a confiar em mim. Eu estou te ensinando a descansar em mim. Você não entendeu não? Desde o começo do ano eu estou te dando uma aula de fé. Você conhecia a fé apenas de forma teórica e Deus está te trazendo para a prática. E na prova o que o professor faz? Fica calado. Porque tem dia que a gente ora, clama, chora, pede. E Deus... Cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? O Senhor não está vendo não o que eu estou passando? É o meio. É o meio. É o meio. É no meio que desaparece amigos. É no meio que pessoas que poderiam te ajudar. É o meio. Porém, tem um detalhe. O mesmo que te levou ou permitiu você estar vivendo isso hoje. Marcos 6,47 diz: e sobrevindo o ataque, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho. Aonde? Em terra. Aula com o professor Richard. Jesus em terra. Vamos dizer que a terra aqui, o púlpito é terra. Ah, no meu tempo era o Antônio, o resto não é terra. Aqui é a terra. Digamos que aqui no meio é onde os discípulos estão, enfrentando a tempestade. Sendo que não é tão próximo assim como nós estamos do meio da igreja. Os discípulos estavam a cerca de 6 quilômetros da onde Jesus estava. Aí o que o texto diz? Eu disse que Jesus, expliquei que Jesus estava em terra, os discípulos no meio. E olha o que o texto diz. Lá vem o primeiro milagre do texto. Qual o primeiro milagre desse texto? Não é Jesus andando sobre as águas. Eu sei que você estudou, ouviu a sua vida toda que o primeiro milagre desse texto é Jesus andando por cima do mar. Mas tem mais coisa. Tem um milagre antes. Espera aí, pregador. Não. Esse texto aqui eu sou especialista nele. Não, pregador, acho que você... Não, é nesse texto mesmo. Quando Marcos comenta sobre esse texto, ele fala a localização de cada grupo. Jesus em terra, discípulos no meio. Jesus a uma distância
de 6 quilômetros. Aí lá vem o primeiro milagre, versículo 48. E quem é pentecostal vai pegar muito rápido isso. Lá vem o primeiro milagre. E vento. Eu sei que tem umas caras confusas para mim aqui, eu estou percebendo. E Jesus era cego, pregador? Não. Mas como é que veio em 6 quilômetros? E vento. E vendo. Lá vai o primeiro milagre. Jesus está de vento. E o olhar de Jesus é cirúrgico, viu? Porque o meu olhar, a irmã Maria, o irmão João, vê os irmãos que vão ministrar, vê o conjunto aqui, o outro ali, o irmão José lá atrás. Só vê. Mas de Jesus, além de ver a distância, uma distância que era impossível ver, ele ainda enxerga. Nossa, você agora com isso aqui, como o negócio está ruim. E o que você está passando? Vou provar na Bíblia. Olha o que o texto diz. Marcos capítulo 6, versículo 48. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário. Então quando ele olha para você, ele não apenas vê você, mas ele vê também aquilo que você está passando. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer, além de te ver. Não, diz melhor para ele, Jesus está olhando para tu essa tarde e está enxergando aquilo que você está passando. E a tua história não termina dessa forma. Não profetiza para no mínimo 5. A tua história não termina dessa forma. A tua história não termina dessa forma. Será que alguém pode levantar a mão? Será que alguém pode abrir a boca e dizer, Deus não vai permitir que a minha história termine assim. Deus não vai permitir que a minha história termine assim. Deus não vai permitir. Eu vim da zona norte de Natal lhe dizer que o olhar de Jesus vai além da distância. O olhar de Jesus vai além da escuridão. O olhar de Jesus vai além da dor. O olhar de Jesus vai além do diagnóstico. O olhar de Jesus vai além, vai além, vai além. Assim que o crente pentecostal vai pegar essa palavra. O olhar de Jesus vai além. O olhar de Jesus vai além. O olhar de Jesus vai além. Ele pode estar calado, mas Ele está te olhando. Ele pode estar calado, mas Ele está vendo. Ele pode estar calado. O olhar dele vai além. Os discípulos estão aonde? Eu vou encerrar agora. No meio. Aonde? No meio. E Jesus em terra. Discípulos no meio, enfrentando uma tempestade. Jesus em terra, vendo. Versículo 24. Aqui havia 3 grandes problemas. Primeiro problema, versículo 24 de Mateus 14. E o barco estava onde? No meio do mar. Primeiro problema, Jesus estava longe. Segundo problema, açoitado pelas ondas. Terceiro problema, porque o vento era contrário. Vamos ver se vocês pegaram. O primeiro problema, Jesus está. Segundo problema, o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Terceiro, o vento era contrário.
3 grandes problemas, versículo 24. Pense no versículo problemático, esse 24. Esse versículo 24, ele detalha o problema da situação. Porém, veio 25. E a primeira palavra desse 25 aí é para você glorificar a semana todinha. Quem entende português vai pegar ligeiro. Mas a situação era diversa no versículo 24. Aí entra o mais, que é como um porém, dizendo: se o 24 é problema e entra o mais, o 25 é solução. Não, alguém passou na rua e entendeu. Eu vou repetir aqui. Versículo 24, 3 grandes problemas. Versículo 25, mais a 4ª vigília da noite. Tudo dando errado, mas tua história tinha tudo para terminar dessa forma, mas tinha tudo para tua história terminar do jeito que está agora, mas tem um mais de Deus chegando para tua história. Tem um mais de Deus chegando para tua vida. Alguém levanta a mão para receber. Tem um mais de Deus chegando à tua história. A tua casa não termina desse jeito. Não, a história do teu filho não termina desse jeito. Não, a história do teu esposo não termina desse jeito. A história do teu neto não termina desse jeito. Eu vim como profeta de Deus lhe dizer que de problema ele transforma problema em solução. Meu Deus do céu. Que ele é especialista em transformar cenário de destruição em cenário de milagre. Ele é especialista em transformar cenário de destruição em cenário de milagre. Ele é especialista em transformar cenário de destruição em cenário de milagre. Ele é especialista em transformar cenário de destruição em cenário de milagre. Ele é especialista em transformar cenário de destruição em cenário de milagre. Ele é especialista em transformar Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Meu Deus do céu, eu convido você a por 30 segundos. Estou balançando nele e diz: Deus é especialista em transformar cenário de destruição em cenário de milagre. Por 30 segundos de mão dada. Alguém já entendeu aqui desse lado? Por 30 segundos de mão dada. Por 30 segundos de mão dada, fecha os olhos. Por 30 segundos de mão dada, abre a boca. Por 30 segundos de mão dada. Ele quer ouvir a tua voz, filha. Ele quer ouvir a tua voz, filho. Ele quer ouvir a tua voz, filha. Ele quer ouvir a tua voz, filho. Ele quer ouvir a tua voz, filha. Ele quer ouvir a tua voz, filho. Ele quer ouvir a tua voz, filha. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Não deixa o diabo colocar a mão na tua boca, não, jovem. Abre a boca e diz: o meu Deus vai transformar. Deixa eu ver quem trouxe glória. Deixa eu ver quem trouxe aleluia. Deixa eu ver quem trouxe algo para Deus essa tarde. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui tem obreiro pentecostal. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é liderança.
Abra a boca e adora, filha. Não, depois você olha para mim, abra a boca e adore. Não, depois você tira uma foto comigo, passa a noite toda olhando para mim. Mas abra a boca nesse momento. Fecha teus olhos. Abra a tua boca. Você que faz tempo que não fala em línguas, receba do que o céu está liberando esta tarde. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Tem jovem pentecostal aqui, tem? Cadê? Deixa eu ver. Tem senhora que adora aqui, tem? Cadê? 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 Cadê as regentes daqui? As regentes ficam de pé, as regentes. As líderes ficam de pé, as líderes. As líderes e regentes. E começa a colocar a mão na cabeça de um por um dos jovens, um por um das senhoras. E vai orando, e vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Aqui nesse culto tem dois grupos. O grupo daqueles que vão voltar para casa cheio, e o grupo daqueles que vão voltar contando o que viram, com o que assistiram, os defeitos do culto. Aqui tem um grupo daqueles que vão voltar cheio. Começa a orar para Deus repreender a depressão. Começa a orar para Deus encher. Começa a orar para Deus renovar. Começa a orar para Deus curar. Começa a orar para Deus transformar. Começa a orar para Deus. Adore a Deus. Fecha teus olhos. Adore a Deus. Fecha teus olhos. Adora a Deus. Fecha teus olhos. Adora a Deus. Fecha os teus olhos. Adora a Deus. Se sentir vontade de ajoelhar, ajoelha. Se sentir vontade de pular, pula. Se sentir vontade de pular da cadeira, pula. Se sentir vontade de abrir a boca. Você que faz tempo que não fala em línguas, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir ao rio de Deus passando aqui essa tarde. Ao rio de Deus curando feridas. Ao rio de Deus levantando. O rio de Deus passando aqui. O rio de Deus está 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 passando aqui desse lado. O rio de Deus está passando aqui. Olha que coisa linda. Jovens chorando, senhoras chorando. É o rio. Não se frustrarão os planos de Deus.
Deus passa. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Para ser mais uma tarde, mas ele veio para o culto hoje. Eu vou fazer diferente. Só tem uma coisa para lhe dizer, uma coisa para lhe dizer. Sabe o que era a quarta vigília da noite? Era um período entre as 3 e as 6 horas. O último período da noite. E sabe o que é esse momento? O momento mais escuro. O momento mais escuro não é a meia-noite. O momento mais escuro não é as 6 horas. O momento mais escuro é as últimas horas que precedem ao amanhecer. E esse horário vem em conjunto com o versículo 24, que eu falei para você que era um cenário de destruição. Mas quem é que chega nesse momento? Quem é que chega nos teus dias mais escuros? Quem é que chega no cenário de destruição? Jesus. Amigos te abandonaram, mas Jesus. Pessoas que comiam na tua mesa te abandonaram, mas Jesus. Nos piores momentos da tua vida, você disse: eu estou só. E Jesus disse: eu estava lá. Sozinho não. E você nesse momento, eu vou encerrar, eu vou entregar o microfone a quem é de direito. Você vai escolher uma pessoa. Quantas pessoas? Não, só quem está no culto ainda. Quantas pessoas? Uma pessoa. Tu.
Você vai ficar, fica de frente para mim, de frente. De frente. Você vai ficar de frente para uma pessoa e vai pegar na mão dele, me dá essa mão aqui, isso. Você vai pegar as duas mãos dessa pessoa, desse jeito. Escolha uma pessoa aí, homem com homem, mulher com mulher. A menos que seja casado. Só se for casado. Homem com homem, mulher com mulher. Vira de frente para essa pessoa. Isso. Uma pessoa, apenas uma. Olha para essa pessoa. Começa a orar por esta pessoa. Agora você não vai ficar de boca fechada, não. Não, você não vai dormir, não. Deixa para dormir em casa. Abra a tua boca. Isso, abre a boca. E começa a orar por esta pessoa. Começa a orar por esta pessoa. Você não sabe como está essa pessoa. Você não sabe o que está se passando. Começa a orar para essa pessoa. Pregador, quem está precisando de oração sou eu. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Comece a orar com fé. Comece a liberar palavras de bênção. Comece a orar por esta pessoa. Comece a orar. Comece a orar. Se você está orando por alguém que não é batizado, comece a orar para Deus encher essa pessoa. Ora. 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 Ora que Deus vai começar a tocar um por um. Ora que Deus vai começar a tocar. E quando eu contar um, você vai abraçar e a banda vai entrar com tudo. Eu conto 3. A tua história não termina dessa forma. A tua história não termina dessa forma. Eu conto 2. Deus vai mudar a tua história. Vai mudar dentro do problema. Prepara 2,5. Tem muito de Deus ainda para viver, filha, filho. Prepara. 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 Já está pegando aqui, prepara. Já está descendo ali, prepara. Eu conto 1. Abraça. Seja cheio. Seja cheia. Seja cheio. Seja cheia. Seja cheia agora. Em nome de Jesus. Está balançando pra lá e pra cá. Em nome de Jesus. Em teu coração está causando dúvidas. Cadê Jesus?